Queridos, boa noite. Eu queria abençoar a vida de vocês e Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu queria dividir com vocês o que Deus tem me ensinado. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém disserem ser ele o Cristo. Eu estava estudando aqui a respeito disto. Jesus sai provavelmente das regiões de Jerusalém e ele vai para Cesareia de Filipe. Eu vi aqui que aproximadamente uns 140 quilômetros. Jesus andou 140 quilômetros. Cesareia de Filipe era na região norte de Israel, aonde a tribo de Dan foi estabelecida. Segundo a Bíblia, a tribo de Dan nunca conseguiu expulsar todos os moradores daquela região, que faz divisa com acho, com o Líbano, eu acho. Depois dou uma olhada aqui e falo para os irmãos. Então era ao norte. Em Israel, eles usam uma coisa assim, de Dan a Berseba, que é Dan no extremo norte e Berseba no extremo sul. Igual a gente fala aqui do Oiapoque ou Chuí. E aquela região, Jesus caminha 140 quilômetros naquela região, e era uma região que os judeus não frequentavam muito. Os judeus não gostavam de ir naquela região, porque era muita idolatria. E porque tinha ali uma história dos idólatras que ficavam ali. Ali era uma das nascentes do Rio Jordão, hoje chama a região do Bânias, mas antigamente falava Pânias. Aqui um estudo aqui está falando que porque tem muito árabe, o árabe não usa a palavra P, aí eles falam Bânias. E por que Pânias? Ali em Cesareia de Filipe, que é um lugar que os judeus não gostavam de ir, e Jesus vai ali, quebra todo o paradigma religioso para trazer essa revelação que parece que é a primeira vez que é citada a palavra igreja, que é chamados para fora. E Jesus, ele chega lá, né, veio caminhando, veio parando, ele chega lá e faz uma pergunta para os discípulos, né? A pergunta que ele faz: o que dizem as pessoas que eu sou? Aí eles falam que você é Jeremias, que você é Elias, que você é um dos profetas. Aí ele pergunta para Pedro: e você? O que para você, quem eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus, ele fala assim: Pedro, você é um bem-aventurado. Porque isso não é sabedoria humana, Pedro, que te ensinou isso. Pedro, isso não é a sua inteligência ou a sua percepção. Pedro, isso é o Pai que está nos céus que te revelou. E isso, queridos, é a coisa mais linda que existe, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Você fala de Jesus para uma pessoa, a pessoa não entende, não recebe. Você tem que ter misericórdia dela, porque não foi revelado para ela. Ela não vai entender.
ela não consegue entender. Irmãos, para nós é tão claro, mas uma pessoa, se Deus não revelar, ela não vai entender. É muito triste. Você tem alguém aí, um ente querido seu, familiar, filho, marido, esposa, pai, mãe, quem quer que seja, irmão, ele não entende, você tem que chorar muito por ele, porque não foi revelado para ele, igual te foi revelado. Não que Deus seja ruim, mas a palavra de Deus fala, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se não tiver um coração aberto, não tem revelação. Para nós é muito simples, mas para o incrédulo é muito doido. A Bíblia até fala isso, para os que se perdem, o evangelho é loucura. É para nós que cremos, poder de Deus. E eu gostaria de frisar uma coisa para você, que está lá no livro de Hebreus, para a gente guardar com mais firmeza as verdades ouvidas. Irmãos, você tem um privilégio de entender a palavra de Deus. E Jesus fala isso para Pedro. Pedro, não foi homem que te ensinou, Pedro. Não é a tua natureza que te ensina isso, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus continua. E Jesus fala da autoridade e depois fala das portas do inferno. Exatamente ali, na cidade de Cesareia de Filipe, que Herodes fez a cidade e botou o nome de Cesareia, o filho dele, Filipe, aí começou a chamar Cesareia de Filipe. E Herodes fez um templo para honrar César, a cidade, para honrar César, por isso Cesareia. E tinha um templo lá, que era do deus Pan, é P-A cedilha, né? Não, P-A til, P-A cedilha não existe. P-A til, que é Pan, o deus Pan, que era um deus na mitologia que parece que não é grega, parece que é uma cultura romana, que era metade homem com cabeça de bode, e ele gerava muito medo nas pessoas. Então as pessoas tinham medo do deus Pan. Ele andava nas matas, os caçadores, havia muita caça, aquela época tinha muita mata. Quase todos os deuses é metade homem, metade algum animal. E esse era o deus Pan. Tocava uma flauta e ele dava muito medo. Daí se originou a palavra pânico, acho que um derivado ico, né? Colocaram pânico. Então é medo do deus Pan. Então a palavra pânico. Eu até achava que pandemia também era originário dessa palavra de pânico, mas parece que não. A palavra pandemia, P-A-N, que vem o PAN do grego, que é todos, né? Todos endêmicos, né? Todos sentindo uma coisa só, todos com uma coisa só. Então, o PAN, né? Igual tem os jogos pan-americanos, que é todos da América. Então, mas o deus Pan, tinha o templo do deus Pan, e que eles tinham muito medo, e os judeus não iam muito naquela região, e Jesus vai lá com os discípulos para trazer a revelação da igreja, muito interessante. Aí Jesus fala para Pedro, lá naquele local onde tinha o deus Pan do medo, né? O deus Pan do medo, e também tinha uma gruta que eles chamavam a gruta de Porta do Inferno, porque faziam muitos sacrifícios, inclusive diz que sacrificavam mulheres para deuses ali naquela porta daquela caverna, e era muito obscura, e ali era chamado de Porta do Inferno. Era um lugar terrível, e os judeus não gostavam daquela região. E Jesus vai para lá para ensinar os discípulos, para eles terem uma visão do medo e do inferno, e traz uma clareza para os discípulos. Como ali tinha a porta do inferno, aí Jesus diz para Pedro assim, né? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra era a revelação que Cristo é o Filho de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus fala das portas do inferno?
e fala da igreja, sobre essa revelação, Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Porque o entendimento que nós temos que ter, que tem as portas do inferno e que não prevalece. Quando a igreja ataca o inferno, a igreja quebra as portas do inferno e entra dentro do inferno e tira as pessoas para fora. Quando alguém chegou para você e falou de Jesus, te saqueou das trevas. Então, Jesus fala isso para Pedro, só, agora, um lugar terrível, vocês vão quebrar as portas. Você vai ter autoridade para quebrar as portas. Então, ali tinha portas do inferno, que eles tinham um pavor, e tinha o Deus Pan, que eles tinham medo. E Jesus fala assim, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí ele trouxe uma revelação, disse, olha, acabou o medo e acabou a força das portas do inferno. Vocês não precisam de ter medo mais, aqui está o templo do medo. Então agora acabou, vocês são autoridade. Vocês têm a chave do reino dos céus, vocês têm autoridade. Quem tem autoridade não tem medo. Quem tem autoridade tem autoridade, é autoridade. Esta provavelmente foi o que Jesus quis ensinar para os discípulos. Sair da região onde ele morava, Cafarnaum, Jerusalém, Samaria, que ele ficava muito, e ir para uma região dessa que os judeus não gostavam de ir, um local extremamente inapropriado para ele trazer a revelação da igreja ao nível de uma mente religiosa. Aí Jesus pega aquele local e traz a maior clareza para os discípulos e para nós, que da igreja, que é os chamados para fora, para saquear o inferno e exercer autoridade, não ter mais medo. Queridos, é muito interessante. Então ali tinha o templo do Deus Pan, né? O Deus que metia medo, que ele fazia medo nas pessoas, e a porta do inferno. Então é muito interessante. Aí logo depois tem aquela situação de Pedro, que fala para Jesus não ia ser preso, Jesus fala a reda de Satanás, logo em seguida, mesmo momento. Aí vai seguindo, no capítulo 17 de Pedro, fala assim, logo em seguida, no mesma região, Jesus não tinha ido embora. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, provavelmente o Monte Hebron, que está perto ali de Cesareia de Filipe. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será sua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tornaram-se de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e a ninguém viram, senão Jesus. Depois Jesus pede para eles não contar para ninguém, só que eles não guardaram o segredo, não. Eles contaram, e nós estamos sabendo disso até hoje. Queridos, muito interessante, quando Jesus fala para eles da autoridade que eles têm e que as portas do inferno não iam prevalecer, mostrou para eles trabalho. Só olha, agora vocês vão exercer autoridade, quem tem autoridade trabalha muito. E vocês vão saquear o inferno, que as portas do inferno não prevalecem contra vocês. Vocês vão quebrar as portas do inferno e elas vão ser quebradas. Então ele fala de trabalho. Interessante no capítulo 17, fala assim, 6 dias depois. Você lembra daquela palavra lá em Êxodo? 6 dias trabalharás, no 7 descansarás. Você já viu na Bíblia que fala muito de trabalho
6 dias, 7 anos, 7 anos, 6 anos planta, o 7º ano a terra descansa. Então a Bíblia tem uma questão de 6 dias, que é número de homem, e o 7º dia é o dia do Senhor. Ao 7º, 6 dias trabalharás, ao 7º descansarás, que é a semana correta, né? Ela haveria que não é domingo, né? Nós sabemos que foi mudado. Segunda, terça, sexta, sábado é o 7º dia, é o dia do descanso. Então a Bíblia mostra muito isso. Então, quando no capítulo 17 ele fala assim, depois de 6 dias, 6 dias depois, então 6 dias a igreja vai exercer autoridade e saquear o inferno, exercer autoridade e saquear o inferno. Aí Jesus sobe no monte, provavelmente no 7º dia, porque é longe para subir lá no Hebron. Não sobe assim, não vão ali em cima, não. É longe lá no topo do monte. E eles têm uma visão de Jesus glorificado, e não era só Jesus, era Moisés e Elias. Moisés representa o ministério apostólico e Elias o ministério profético, que é a vida da igreja. Jesus quis dizer o seguinte: olha, vocês vão ralar 6 dias, e no 7, é esse aqui o prêmio. Vocês vão ser glorificados igual Moisés e Elias. Então, os discípulos, naqueles dias, em Cesareia de Filipe, um local inapropriado, que os judeus não gostavam de ir lá, Jesus dá um ensino da igreja para os discípulos, que é para nós, do nosso trabalho. E no final do capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15, fala assim: sabei que o vosso trabalho em Cristo não é em vão. Queridos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando os discípulos pegam essa carga de autoridade e saquear o inferno, Jesus mostra para eles o resultado disto, o corpo que eles iam ter. Amados, para nós hoje, queridos, saiba que o seu trabalho em Cristo não é em vão. Fica firme, trabalhe, proclame o teu evangelho, proclame a sua experiência, saqueia o inferno, tira o seu amigo lá, ore por ele, porque ele não entende, porque não caiu a escama dos olhos dele. Ele não tem entendimento, é de dar pena, é de chorar. As pessoas que você fala, elas não entendem. É trabalhoso, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Só, amados, que nós vamos ter um corpo igual de Jesus, glorificado. Jesus pega os discípulos ali no lugar mais terrível de Jerusalém, que os judeus não gostavam daquele lugar, e sobe ao monte, e eles vê o que ia acontecer depois. Vale a pena perseverar. Amém, queridos? Irmãos, 3 coisas que eu queria falar para os irmãos. Não tenham medo. Não tenham medo do que está acontecendo, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, o que nem vai acontecer. Não tenham medo. Porque toda autoridade nos foi dada. Amém? E a maldade, irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Esta é a verdade de Deus. Se Deus é por nós, o que poderá fazer o homem? Amém, queridos? E depois de toda essa trabalheira que nós temos de negar nós mesmos, você vai ver do 16 ao 17, Jesus fala que não tem que pegar a cruz. Se você pegar o texto todo, você vai ver assim, o andar da igreja, aquele que não vem após mim, no versículo 24, Jesus fala da prisão dele, e fala do trabalho da igreja, de negar a si mesmo. 6 dias depois, 6 dias trabalharás, no 7º descansa. 6 dias depois ele sobe no monte e mostra ele glorificado. Só, em outras palavras, isso aqui que eu vou ser, isso aqui que vocês vão ser. Olha para Moisés e Elias, essa é a futura
realidade de vocês. Amém, amados? Então, assim, não tenham medo, vocês têm autoridade. As portas do inferno não é páreo para nós, porque elas não prevalecem contra nós. Nós vamos trabalhar 6 dias e no 7º nós vamos descansar. Amém, amados? E ter um corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês e é uma alegria poder compartilhar essa palavra com vocês. Um beijo a todos. Até mais.